E aí, gente, boa noite para quem está entrando aí. Oi, Eliezer, tudo bem? E aí, Carol, tudo bem? Como vai? Oi, ó, o Cris entrou aí também para falar com a gente. Oi, Cris. E aí, chovendo em Juiz de Fora? Muito, o dia todo. Hoje não parou de chover. Não, aqui parou, teve uma hora de tarde que eu achei até que São Pedro ia colaborar, mas assim, a gente pegou uma água para vir embora da fábrica agora. Teve lugar que assim, eu falei, meu Deus, esqueci o bote. Até para chegar no carro foi difícil. Não, hoje choveu assim. Se bem que de manhã não. De manhã a coisa deu uma melhorada. Mas depois do almoço, direto, não parou mais. Não parou mais. Tá na hora de Esse ano não parar. teve verão, né? Não vai ter verão. Esse ano é só água É como em e, Barbacena não tem enfim. muito verão mesmo, né? Não tô sentindo muita diferença, não. Mas muita Eu, água esse ano, né? tem sim, Bastante água realmente. esse ano. Bom, Eliezer, né? Difícil até acostumar, porque é diferente, né? Eu queria te agradecer. Eu acho que você não se lembra, eu tive um contato com você há muito tempo atrás, muito rápido, via Louise, do Laticínios Coalhadas, em algum momento. E quando entrei em contato com você agora, mais recentemente, você prontamente atendeu. Eu ainda brinquei que primeira vez que a gente conversou no telefone, dava para ter gravado e feito um podcast, porque o assunto já foi tão produtivo que eu falei, nossa, Verdade. acho que eu fiz bem em convidar. E assim, é engraçado porque há algum tempo as pessoas vêm me pedindo para falar de alguns assuntos com os quais você vai poder ajudar a gente. Um deles é o que a gente vai tratar hoje, e aí foi muito engraçado, porque na semana passada eu faltava acho que uns 10 ou 20 minutos para a postagem, para a divulgação da nossa live de hoje ser disparada no Instagram. Porque a gente deixa meio programado, por conta de eu ter atividade na fábrica e tal. Meio não, a gente deixa bem programado para ser automático. E aí faltavam uns 20 minutos, eu recebi uma mensagem via LinkedIn de um rapaz que estudou na Cândido Toches, se formou recentemente, e ele falou: Olha, eu te acompanho desde o dia que você esteve lá na Cândido Toches dando uma aula, convidado pela professora Carol e tal. E eu gosto muito do conteúdo que você coloca, mas me diz aí, eu preciso de ajuda, eu não estou conseguindo me colocar no mercado. Eu comecei a rir, eu não ia contar para ele, né? Eu falei com ele assim: vamos conversar pelo telefone. E a gente teve uma conversa pelo telefone no dia seguinte. Foi muito bacana, eu entendi melhor qual que era a dificuldade dele, e é uma das dificuldades que isso que eu venho percebendo, tá? Então, eu acho que a gente está num cenário que as pessoas a maioria das pessoas quer crescer, quer evoluir, mas tem gente que não está nem conseguindo, às vezes, entrar no mercado de trabalho ou se recolocar. Eu tenho visto muito, mesmo com a pandemia. Eu tenho visto muita movimentação, sai de um lugar, vai para outro. Eu mesma mudei de emprego na pandemia, então eu tenho visto isso. Antes da gente começar, eu queria que você se apresentasse para as pessoas que estão aqui, que porventura não te conhecem ainda, né? Falasse um pouco da sua história e por que eu te convidei. Porque eu só convido gente que me ajuda a entender as coisas que eu tenho dificuldade. Tá bom. Então, meu nome é Eliezer Santana, né? Eu trabalho há 20 anos nessa área de gestão de pessoas. Durante 12 anos eu lecionei ensino superior na área de gestão, não só de pessoas, mas também de negócios. Por esses 20 anos eu trabalhei só com consultoria e aula, rodei o Brasil inteiro, enfim, e nas mais diversos segmentos. Laticínios, indústria, comércio, de tudo quanto é segmento, e vi muita coisa, né? Também sou empreendedor na área de alimentos, eu tenho uma indústria, tenho uma cantina de colégio, eu sou meio eclético assim para as coisas, eu não consigo muito colocar os ovos numa cestinha só. Mas a minha paixão mesmo sempre foi os treinamentos, né, a aula e a consultoria. Os outros negócios são meramente econômicos e financeiros, enfim, e o que dá sustentabilidade, ou melhor, sustento para aquilo que a gente sonha em fazer. Que eu costumo dizer o seguinte: na vida nós fazemos dois tipos de coisa.
o que a gente gosta, o que a gente precisa. E é justamente as duas coisas que eu faço, o que eu gosto e o que eu preciso fazer. E é ótimo quando a gente consegue fazer as duas coisas ou reunir as duas coisas numa atividade só, né? Exatamente. Eu também busco fazer o que vai vai pagar os meus boletos e o que vai me deixar feliz. Se puder ser junto, ótimo. Senão a gente vai tentando Vai fazer separando. por aí. É isso mesmo. E como eu falei, né, e você também comentou, você hoje tem uma atuação junto da indústria de laticínios e da indústria de alimentos, né, como consultor de Sim, RH. E uma coisa que as sim. pessoas isso qualquer área que você vai, né? Ah, é mais difícil lidar com gente. Aí tem aquela máxima, eu prefiro os animais. É que quando a gente está muito chateada, a gente até fala isso mesmo, né? Mas não tem como não lidar com gente, né? Você vai lidar com gente subordinada a você, fazendo a sua gestão, e é realmente uma dificuldade porque as pessoas pensam de forma diferente. Mas em termos de colocação no mercado, esse rapaz mesmo, esse exemplo que eu dei no começo da nossa conversa, ele se formou recentemente. Experiência, ele tem experiência, ele não é jovem, adolescente mais, ele já é um moço mais maduro, e ele já tem experiência profissional, não na área. E a dificuldade que ele falou para mim é justamente que não está passando da primeira entrevista. Por que que isso acontece? Qual que é a falha do candidato quando a falha é dele? O que você acha que você, enquanto gestor de RH, o que você fala? Não, esse aqui definitivamente. Vamos escalonar isso aí. Então, veja bem, a gente tem que entender um pouco, porque de repente é muito complexo responder especificamente o problema dele. Mesmo antes de pandemia, a gente vivia um paradoxo muito grande entre vagas e pessoas. Eu ouvia isso direto e vivia isso direto. Pô, eu tenho vaga e não tenho gente. Não, tem gente sim, só que essas pessoas não se encaixam nessas vagas. Mas não serve para mim. Poxa, eu já mandei tanto currículo e ninguém me quer. Isso é paradoxal mesmo. Isso, em termos de Brasil, é a coisa mais comum do mundo. Eu fiz um processo seletivo recente e foi a coisa mais incrível do mundo. Eu não escolhi ninguém. E um candidato me escolheu. Ele que me escolheu, eu não escolhi. Daqui a pouco eu te conto essa história. E esse candidato iniciou hoje. Eu te conto essa história. Então, vamos lá. Quais são os principais erros dos candidatos hoje? A primeira coisa, cria um currículo universal. Manda para as empresas, talvez não seja o caso desse candidato que você me falou, mas cria um currículo universal. Manda para o laticínio, manda para a sapataria, manda para a indústria, manda para qualquer coisa o mesmo currículo. Não serve, não se aplica, não se adapta. Esses dias eu abri uma vaga para motorista vendedor. O cara tem que ser motorista para fazer venda. Eu recebi o currículo de uma garota que... Primeiro emprego. Aí eu separei esse currículo. Primeiro emprego, bacana. E recebi o currículo de alguém que estava numa empresa desde menor a aprendiz e hoje ele era gestor de 30 pessoas e estava formando engenharia de produção. Separei esses dois currículos. Primeiro emprego e um cara que iniciou a carreira, cresceu e era gestor de 30 pessoas. Falei, caramba, eu vou ligar porque isso me interessa muito, não como candidato, mas porque mandou esse currículo para mim. Aí liguei para essa menina... primeiro emprego, e perguntei para ela, oi, tudo bem? Primeiro emprego, qual a categoria da sua carteira de habilitação? Ah, eu não tenho habilitação ainda. Falei, você entendeu o anúncio motorista vendedor? Ela falou assim, não, é porque eu vi a vaga, eu mandei o currículo. Então, é um erro enorme, gigantesco, ir mandando currículo, e eu sabia disso, eu só liguei para ter essa experiência realmente. E esse rapaz que acaba de formar engenharia de produção, gestor de 30 pessoas, cresceu na empresa, liguei para ele e falei, cara, esse seu currículo me chamou a atenção, quero entender um pouco. Você começou na empresa, hoje você é um gestor, tem 30 subordinados, acabou de se formar em engenharia de produção, aí você me manda um currículo, eu descrevo a vaga, eu digo que é para venda,
para ser motorista, ou seja, pronta entrega. Você entra num carro, sai distribuindo produtos, pronta entrega, e você me manda um currículo. Qual a sua pretensão comigo? Né? O que você quer de mim? Na engenharia de produção e na categoria que você está. Eu queria ver se podia agregar um pouco na minha carreira. Eu falei, em que essa vaga agregaria a você alguma coisa? Aí ele ficou meio sem entender, porque, na verdade, eu estava assim, o que você quer comigo, cara? Né? É aquela mulher feia com um cara lindo, falando, meu Deus, eu sou horrorosa. O que você quer comigo, cara? Ele falou assim, não, realmente, eu acho que eu mandei o currículo equivocadamente. Estou contando essas duas coisas, Carol, para essa pessoa que te ligou entender que ele precisa direcionar um pouco, né? Precisa direcionar um pouco o currículo. E a outra coisa é a entrevista. A pessoa não pode ser prepotente, arrogante, mas tem que ser confiante. Ela tem que dizer assim, eu vim aqui para resolver a sua vida. Eu consigo resolver isso. Ela tem que ter uma carga de conhecimento que ela consiga resolver. Por exemplo, lá na sua área, o que é o mínimo que uma pessoa precisa ter? Conhecimento daquelas normas técnicas. Como é que chama aquelas normas? Na indústria. Que o mapa exige. Ela tem que saber. Se ela não conhece aquilo, não vá para a entrevista, não vai conseguir. Não vai, a vaga não é dele. Né? A vaga é para produção, é para coordenar a equipe de produção. E aí o entrevistador pergunta, qual que é a sua maior afinidade com a área do laticínio? A pessoa fala assim, qualidade, laboratório. Perdeu a vaga. Você tem ideia? Eu tenho um amigo que participou de uma grande seleção para uma multinacional. Grande seleção. E ele foi ficando empolgado porque aquilo foi afunilando, e no final ficaram 3 pessoas. Alto salário, um salário fantástico. Ele falou, Eliezer, cara, dessa vez eu vou me dar bem, vou encanar a bota. Falei, cara, que maravilha. Aí um dia ele me liga, muito triste, falou, cara, perdi a vaga. Falei, não é possível. Como você perdeu a vaga? Cara, recebi uma ligação, uma mulher falando inglês comigo, e eu não sabia muito bem, não estava entendendo muito bem. Ela insistindo em inglês, eu desliguei o telefone. Ela insistiu, ligou de novo, em inglês comigo, e eu não entendia muito bem, respondi alguma coisa, fui um pouco grosseiro com ela, e ela depois fala em português comigo e diz assim, olha, essa era a última etapa da sua vaga, era a etapa em inglês, e era a última entrevista, você estava realmente sendo o candidato, mas o seu inglês não passou, então eu queria te agradecer, mas o processo seletivo com você encerra aqui, muito obrigado e tal. E eles me você perdeu a vaga. Eu falei, não, fique tranquilo, você não perdeu a vaga. Claro que eu perdi, ela falou que o processo seletivo meu encerrou ali. Eu falei, não, você não perdeu a vaga. Essa vaga nunca foi sua. Essa vaga era para quem falava inglês. Você não fala inglês, cara. Então, essa vaga é para quem está preparado e falava inglês. Então, a gente tem que entender bem o que a empresa quer e o que eu posso oferecer. Então, na hora da entrevista, até para negar o que você não sabe, tem que ser firme. Né? Você entende de análise físico-química ou microbiologia? Ó. Microbiologia eu tenho um pouco de dificuldade, mas eu aprendo rápido. Você me dá uma semana que eu domino essa área aí. Isso para mim não é problema algum. Sabe, essas coisas, o entrevistador tem que sentir confiança. Porque se a pessoa é insegura, se a pessoa não olha no olho, se o gestual dela demonstra alguma insegurança, se ela se contradiz com alguma coisa, se ela prefere alguma coisa em detrimento à outra, e eu também preciso da outra coisa, fala assim, eu não gosto muito de produção, não, eu prefiro o laboratório. E eu preciso que, às vezes, a pessoa atue na produção, um laticínio pequeno, você conhece muito bem, fala assim, pô, mas só laboratório para mim não dá. Eu preciso de uma pessoa mais eclética, mais versátil. Então, às vezes, aí o candidato cai. Uma pessoa mais
completa, né? Enfim. Então, isso, estou dando exemplo de laticínio, porque você me falou desse rapaz, mas isso é em todo lugar. Em qualquer segmento existe esse candidato que ele quer alguma coisa, assim, ele quer o lado da sombra, e se tiver que ficar um pouquinho no sol, fala, não, no sol eu não fico, não. O sol é muito quente, incomoda, eu tenho problema de suar e tal. E às vezes é necessário isso, né? Às vezes é necessário, o trem tá andando, beleza. Quando o trem para, que a locomotiva deu problema, às vezes tem que sair do trem e empurrar o trem. Né? A vida é assim. Uhum. E existe essa cultura, né? Agora eu vou dar 2 passos atrás, de empresa contra empregado, empregado contra empresa, e cria-se uma rivalidade em algum nível que não é isso, né? Eu Né? empreendi, criei um negócio e eu preciso de gente. Você quer ser meu parceiro? Né? Eu tive uma empresa aqui que eu prestei consultoria e foi muito engraçado isso, muito engraçado. O empresário trocou de carro e, coincidentemente, nesse dia, eu cheguei praticamente junto com ele. Só que eu parei meu carro em frente à empresa. Era uma rua sem saída. E eu desci do carro e vi o empresário vindo a pé. Falei, ué, você está vindo a pé? Ele falou, não, eu parei meu carro mais atrás. Eu falei, mas por quê, cara? Não, porque eu troquei o carro agora. Eu falei, ué, mas por que você para o carro lá atrás? Não, se o pessoal vê aí, pega mal. Então, eu fui entender que, assim, se o patrão está de carro novo, os funcionários acham que, lá, comprou carro novo e nós aqui. Sabe essa história que a gente demora a digerir? Enfim, a gente tem que entender isso tudo para a gente compreender por que às vezes tem essas dificuldades de encaixe, de vaga que existe, vagas que existem e de pessoas que não se encaixam nela. Tem a parte cultural, tem a parte de conhecimento e tem até a parte comportamental. Eu costumo dizer o seguinte, 100% das pessoas são contratadas pelo que elas apresentam de conhecimento, de currículo, mas 100% delas também são demitidas pelo comportamental, não pela competência técnica. Às vezes são até competentes, mas o comportamento humano é que fazem com que elas sejam demitidas. Às vezes a quantidade de informação que a pessoa carrega te serve numa parte de desenvolvimento daquele trabalho, mas te prejudica com o resto da equipe, porque às vezes é uma pessoa que não sabe dividir, não sabe trabalhar junto, ou não sabe, ou tem dificuldade de comunicação, e são todas falhas ou pontos de melhoria para um profissional que hoje a gente encontra curso, dica na internet, quer dizer, a pessoa pode ir atrás, mas eu acho que a grande dificuldade da pessoa hoje é, na verdade, reconhecer ou conhecer ou entender, enxergar os pontos fracos dela. Eu vejo muito isso. Você estava falando a respeito de currículo, né? Às vezes a pessoa, o rapaz que era formando em engenharia de produção. Eu vou fazer 43 anos e quando eu estudava, a gente... e acho que é uma questão cultural. Eu ouvi muito durante a minha infância e adolescência. Você tem que se formar para trabalhar. E eu me lembro que quando a gente era criança, minha irmã do meio, que hoje é farmacêutica, supervisora de produção numa indústria há mais de 10 anos, muito boa com a equipe dela, é uma excelente gestora, não é porque é minha irmã, eu sou puxa-saco, mas não é por isso, sabe? Ela falava para minha mãe assim, eu quero ser atriz, eu vou fazer artes cênicas. Ela era mais rebelde, a única que era um pouquinho rebelde lá em casa. E minha mãe falou para ela, não, você vai fazer um curso que você possa pagar o seu curso de artes cênicas depois, porque eu preciso que que filho vai trabalhar. Então a gente é dessa época, né? Que a mãe e o pai forçavam para você logo ir para o mercado de trabalho. E se você quisesse melhorar depois, você ia se custear. E isso mudou um pouco, eu percebo que isso mudou um pouco, porque eu hoje recebo, né, desde que eu comecei a minha carreira e desde que eu me tornei gestora nas indústrias, às vezes eu tenho dificuldade de contratar porque eu tenho um currículo
de uma pessoa preparada demais, e entre aspas mesmo, para uma vaga simples. Você conhece um pouco da indústria de alimentos, né? É muito difícil você começar. Eu acabei de me formar, seja um curso superior, eu fiz pós-graduação, fiz mestrado. Nossa, eu vou concorrer àquela vaga de supervisão, eu vou concorrer àquela vaga de coordenação, de gerência. Não, não dá. Eu não sei qual é a dificuldade que às vezes as pessoas têm disso. Porque uma vaga de gestão, não uma vaga puramente técnica, ela exige que você tenha um mínimo de experiência de gestão, porque lidar com pessoas é o difícil. E isso, por mais que você leia, você não aprende, você vai vivenciando e descobrindo. Então, eu peguei várias Exatamente. vezes currículo de gente que estava terminando o mestrado, indo para o doutorado. Eu falava, mas como que eu. E às vezes era uma vaga de analista. Eu falava, como é que eu vou contratar essa pessoa para ser analista? É o cargo, é o segundo cargo, né, de baixo para cima da empresa. Essa pessoa, em 2 tempos, ela está frustrada. Então, eu tenho um pouco de dificuldade. Aí é uma dificuldade da Carol mesmo, gestora. Como lidar com essas pessoas que estão super preparadas academicamente, mas não têm vivência, que é o que eu estou no chão de fábrica, dentro do laboratório, preciso. Como lidar com isso? Como trabalhar essas pessoas? Porque elas precisam de uma oportunidade também. Se elas não se frustram no cargo que você vai contratar de analista, elas vão se frustrar sendo contratadas por um cargo maior e não tendo condições de coordenar a equipe. Isso é fato. Fato. Eu tenho uma... E tem o contrário também, tá, Carol? Pessoas com grande experiência que não têm nenhuma características de coordenação, de liderança, de nada. Nenhuma. Às vezes, é preciso fazer uma análise muito bem feita. Às vezes, as pessoas têm traços de coordenação. Elas não precisam ter uma experiência, uma vivência, que elas têm umas coisas naturais. É raro, mas às vezes tem. Mas o contrário não é raro, é muito comum. Pessoas com bastante experiência que não têm traço nenhum de liderança. Nenhum. De coordenação, de chefia, de nada. Pode ter o conhecimento técnico que for, a vivência que for, que não tem essa coordenação. É muito difícil. Eu estou com um caso desse. Eu estou numa empresa em que o empresário me colocou 2 pessoas em nível tático para que eles se tornem líderes de verdade. São pessoas tecnicamente boas, conhecem da atividade, mas que em termos de liderança, de gestão de gente, um é nota 6, só para você entender, o outro é nota 3. E ele falou assim, cara, eu preciso que esses caras toquem a minha empresa. Se juntar os dois, não dá o 10 que ele precisa, né? 3 e 6 vai Não dar dá. 9, não dá nem o 10. Não dá. Aí eu falei assim, olha, o nota 6, a gente consegue evoluir. Para ele chegar a um 7,5. É o máximo que ele vai conseguir. É o máximo. Ele não vai passar disso. Porque é um cara com grande experiência na área. Ele tem 20 anos de experiência na área. Mas é só o que ele tem. Aquela característica do cara que sabe delegar, que conhece delegação, que conhece distribuição de tarefas, que conhece ferramentas administrativas, que conhece feedback, além de não conhecer, não tem muito interesse por essas coisas, não tem intimidade com essas coisas. O outro, que é nota 3, se chegar a 4, pode colocar a mão para o céu. Eu falei, esse aí você esquece. É um cara com uma autoestima muito baixa, que no passado tem traumas e mais traumas e mais traumas e mais traumas, que tem uma necessidade muito grande de mostrar o que ele sabe, o que ele adquiriu nesses anos todos, e que para a equipe ele é inócuo. Ele prefere ir lá e fazer do que ele chamar e falar, pessoal, nós precisamos agora resolver isso, vamos fazer dessa forma aqui. Ele chega lá e faz, porque ele sabe fazer. Então, pessoas muito preparadas tecnicamente, mestrado, doutorado, que não têm experiência de gestão, eu tenho que fazer uma análise dessa pessoa em termos
de características pessoais. Talvez elas tenham condições rapidamente, conhece ferramentas administrativas, conhece qualidade, qualidade não só Analítica, né? analítica, né? Qualidade como gestão, conhece ferramentas, conhece um PDCA, conhece um 5W2H, conhece uma ferramenta Gucci. Pessoal, vem cá, vamos reunir, vamos ver o que é grave, o que é urgente, o que tem tendência a ficar ruim, vamos decidir aqui, vamos fazer um planejamento. Conhece planejamento estratégico? Não precisa ser aquela coisa gigantesca, mas conhece plano de trabalho, conhece delegação, conhece o mínimo de planejamento, porque você sabe na sua área que se não tiver o mínimo de planejamento, desanda tudo. E rápido. Desanda tudo. Eu costumo até brincar com a nossa amiga lá, que o produto do laticínio é vivo. Aquele negócio parece que é vivo. Ele tem vontade própria. Hoje eu vou azedar, hoje eu vou dar errado. Hoje eu vou estragar o final de semana dessa Hoje eu vou pessoa, estragar, vai dar ruim. Eu vou pasteurizar legal, mas quando eu chegar lá dentro da fábrica, eu vou dar errado. Então, se você não tiver um plano mínimo, você vai deixar o produto final ficar pronto. Se você não souber o que é indicador, o que é medição de processo, você vai deixar o produto final ficar pronto, vai falar assim, ó, deu ruim. Mas agora que você viu, só agora que eu vi. Então, esse conhecimento técnico, eu acho mais fácil ser trabalhado, a pessoa com muito conhecimento técnico, eu preciso analisar os traços gerenciais dela, que talvez seja mais fácil chegar numa situação ideal do que a pessoa com pouco conhecimento técnico, muita experiência e sem nenhuma característica ou habilidade para gestão, né? Mas isso, Carol, é de pessoa para pessoa, não existe. Olha, na gestão de pessoas não existe uma regra, não existe algo que você faça, ó, pode fazer assim que vai funcionar. Não existe. Às vezes você, esse aqui não vai dar errado, não tem como dar errado esse aqui. Vai dar. Não tem como você falar isso. Em algum momento, né? Ele é gente, né? Vai dar, sabe? Você fala, nossa, agora achei a pessoa certa. A pessoa certa, ela dá defeito. Ela chegou hoje de uma forma diferente. Ela fica... Você já ouviu uma frase assim? Eu vou te falar uma coisa. Fulano era tão bom, ficou ruim. Ninguém fica ruim. Não. Eu acho que, inclusive, ele ficou ruim porque ele não atendeu as minhas expectativas. Eu já passei por isso. Às vezes vem uma pessoa integrar a equipe, você fala, não, agora vai ser luz. Agora vai ser luz. Só luz. Nunca mais vai ter nuvem. Só que, gente, dá defeito. Eu dou defeito, você dá defeito, todo mundo dá defeito. Aí o dia que a pessoa dá um defeito, parece que essa expectativa que você criou, entendeu? Que a pessoa te fala o que quer, você faz a leitura que você quer também. Desmorona. Desmorona completamente. E aí você fica travado, inclusive, porque as coisas não saíram como você precisava que elas saíssem. Então, a gente tem que contratar, a gente tem que formar equipes sabendo que são compostas de pessoas e que pessoas dão defeito. E mais do que nunca, a transparência. Quanto àquele rapaz que eu te falei que me escolheu. As empresas têm que ser muito, muito, muito sinceras hoje, muito sinceras. E quando eu falo as empresas, cara, eu estou falando de pequenas e médias. Eu estou deixando as grandes de fora. Porque as grandes têm uma outra estrutura funcional. Mas no nosso universo aqui, a maioria das empresas que me chamam são pequenas e médias. Tá? Então, eu estou falando desse universo. Quando eu contrato uma pessoa, eu tenho que falar com ela, filho, olha, a vaga é essa, você não vai ser diretor, você não vai ser superintendente, você não vai ser gerente geral, porque não tem vaga. O diretor aqui é o dono da empresa, o gerente está aqui comigo há 20 anos, se ele morrer, eu tenho já esse cara aqui, então a vaga é essa aqui. E a minha expectativa para você ficar aqui é 2 anos. Se você durar 2 anos aqui para mim, tá bom. Tem então gente que não pode ser... Não fazer isso. Não tá. Sabe por quê? Um cliente falou assim, Lezé, eu queria que você implantasse aqui para mim um plano de cargos e salários. Eu falei, oi?
Eu falei, quantas vagas de diretor você tem aqui, amigo? Ele falou, diretor? Ele falou assim, ó, eu. Eu falei, você vai dar sua vaga para quem? Você vai para o conselho deliberativo e vai abrir a sua vaga? Ele falou, eu falei, quantos gerentes você tem aqui? Operacional, financeiro? Quantos você tem? Ele falou, não, só meu gerentão aqui. Eu falei, cara, você não tem cargos e salários aqui. Você tem você, o seu gerente e o resto. Vamos parar de palhaçada. Né? Cliente que eu tenho intimidade. Vamos fazer né? um Mas plano de metas. para de enfeitar o pavão que não tem jeito, né? Você tá de brincadeira comigo, você está querendo pagar, homologar algo no sindicato, pode dar uma dor de cabeça danada. Desafia as pessoas, dá plano de metas. Olha, eu preciso vender 50 copos desse. Se você vender 50 copos desse, eu vou te dar um bônus, cara. Se não vender 50, eu não dou. Pessoas vão para o desafio, pessoas amam o desafio. Eu tenho uma filha de 4 anos que fala assim, ó, quem subir a escada primeiro ganha uma bala fine. Ela despenca. Então, pessoas desde pequeno gostam de desafio. Então, não vamos inventar a roda, não, que a roda já está rodando há muitos anos. Eu acho então, que as pessoas têm que parar de olha, romantizar um pouco essa história de eu quero crescer, eu quero chegar em cargo de gestão. Gente, uma empresa não é feita só de gestores, até porque vai mandar em quem? Vai organizar o quê? Né? Não vai. Então, assim, você não vai crescer aqui. Com isso. E isso não é realização profissional. Carol, você está falando isso porque você é gerente de qualidade. Não, eu estou falando isso porque um cargo de gerente de qualidade, para mim, não é o máximo da minha vida profissional. É realmente como eu enxergo. Mas talvez seja o máximo que a gente vai alcançar. Esse rapaz me ligou para a vaga do motorista vendedor. Me ligou. Eu falei, cara, conheço muito o sogro dele. Eu falei, rapaz, ele me mandou currículo. Essa vaga não é para você. Essa vaga é para quem está começando, o salário é baixo, ou para quem já não tem tanta mais expectativa, que já está um senhor, que já, não, eu só quero agora um salário para viver e tal. Ser um cara jovem, com um emprego já aí em atividade, viajando, fazendo a sua né? O cara, mas eu estou viajando demais, quero ficar em Juiz de Fora e tal, e tal, e tal. Falei, cara, não dá, ganha muito mal, carrega a caixa, entra no carro, sai do carro, pega a chuva. É muito ruim essa vaga para você, cara, não dá. Não, cara, mas veja bem, o meu sogro falou muito bem de você, falou que você é um cara assim, 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 assim. Falei, cara, mas eu não sou a vaga é muito ruim. Não pega essa vaga, não. Ele falou, mas eu posso conhecer a empresa? Eu falei, pode, cara. Aí marquei com ele, ele foi lá, conheceu a empresa. Aí chegou lá, eu pintei o demônio para ele. Falei, tá vendo? É assim que funciona, tá vendo? Aquela caixa ali, você vai pegar aquela caixa ali, cara. Você vai colocar no carro, vai tirar do carro. Aí você vai. Aí o cliente, você vai no alto do morro, cara. Aí o cliente vai lá no alto do morro, vai te xingar. Ele vai falar mal de você. Ele falou, eu sei, eu já fiz isso e tal. Eu falei, pois é, essa vaga não é para você. Você é um cara bonito aí. Não, pô, você é igual artista. Não pega essa vaga, cara. E eu não queria que ele pegasse a vaga. Eu não queria esse rapaz. Ele falou assim, mas, poxa, cara, eu gostei da empresa, eu gostei. Pô, deixa eu pensar então, cara. Porque eu não queria deixar o meu outro emprego pessoal na mão lá. Eu converso com eles e te falo à tarde. Eu falei, tá bom, então. Aí falei, que vai ficar nada. Fica. Aí liguei para o candidato que eu achei que era o candidato da vaga. Liguei de manhã, não atendeu. Mandei mensagem, não respondeu. E fui ligando o dia todo, nada. Aí umas 4 horas da tarde ele me ligou. Falou, já conversei aqui, deu tudo certo. Começa aí tal dia. Já estou livre tal dia. Já conversei aqui, está tudo certo. Aí eu falei, já me escolheu. Vou. E aí o rapaz que eu tinha ligado só me ligou lá à noitona. Eu falei, cara, sinto muito. O cara já me escolheu. E assim, é claro que está muito recente ainda, mas assim, era tudo que eu queria de um candidato, de um motorista vendedor. Eu fui acompanhá-lo em algumas visitas, era tudo que eu queria, né?
Eu fui muito realista com ele. Falei, tá vendo aí? Ó, viu o que eu te falei? Não, cara, tranquilo. Você me falou, não tem nada que você não tenha me falado. É a questão da verdade. Não vai, cara. Eu falei assim, ó, o máximo que vai acontecer um dia com você, o máximo, é quando essa equipe de vendedores crescer, você pode ser um supervisor. É o máximo. Né? Você não vai expandir, virar aqui não vai, cara. Não vai. Então é o que você falou. E quando eu dava aula, algumas pessoas ficavam estarrecidas comigo e tal. E eu falava assim, sabe aquele cara que não quer estudar, que não quer ir para frente, que só quer ficar ali naquela... o resto da vida? Sei, nós precisamos dele. Uhum. E precisamos dele. Eu prestei consultoria para uma instituição de ensino aqui em Juiz de Fora, que uma das diretoras falava assim para mim, todos os meus empregados, que ela chamava os caras de empregados, nem era funcionário, todos os meus empregados fazem curso superior. O meu motorista faz economia, a minha empregada doméstica faz não sei o quê, a minha babá faz não sei o quê. Eu falei, a senhora já está se preparando para outros empregados, porque esses vão embora. Nunca vão me largar. Nossa! Eu pago faculdade para todos eles. Falei, eles vão embora, doutora. Prepara para eles irem embora. Nunca irão me deixar. O que aconteceu? Se formaram e foram embora. A babá se formou lá, e não sei mais o que, em economia. Vai continuar tomando conta de criança? Não vai. Vai arrumar um emprego lá de auxiliar de escritório, que seja, para não ficar olhando, tirando, né, meleca de neném mais. Porque a criança cresce, né? Ela vai perder o emprego dela daqui a pouco. Exatamente. Então, você falou a palavra mais correta que eu sou muito prático nisso. Vamos parar de romantizar empresas, empregados, empregadores. A empresa existe por 2 motivos. Eu gosto muito da primeira. Não crie um negócio para ganhar dinheiro, que vai dar errado. O cara fala assim, eu vou criar uma pizzaria porque eu sei fazer pizza. Pera lá. Aonde você vai montar sua pizzaria? O povo gosta de pizza? Vai comprar pizza? Porque às vezes você vai criar uma pizzaria num lugar que o povo só gosta de cachorro-quente. Então a primeira coisa para criar uma empresa é ver o que naquela região tem um problema. O problema lá é que não tem pizzaria, o pessoal quer pizza. Beleza, então, legal. Então nós vamos primeiro atender uma demanda, um problema, uma necessidade. Aí depois que eu atendo a necessidade, aí eu vou ganhar dinheiro. Se eu não ganhar dinheiro na empresa, é um problema sério. Porque as pessoas acham que ganhar dinheiro é pecado. Algumas pessoas acham. Falar em lucro é pecado. E eu falo, e quando eu dava essa disciplina, eu dizia assim, quem tem carro aqui? Eu tenho. Para que você serve seu carro? Para trabalhar, para passear, para ter agilidade. Eu falei, engraçado. Ninguém tem carro para gastar gasolina. Eu tenho carro porque eu quero gastar gasolina. Não é. Mas um carro sem gasolina não serve para passear, não serve para trabalhar, não serve para nada. A empresa sem lucro, a mesma coisa. Não vai dar emprego, não vai atender uma demanda, um problema, não vai atender nada. Então, as pessoas, de uma maneira geral, os stakeholders, né, que a gente chama, os empregados, os empresários, os clientes, têm que entender isso. As empresas precisam de lucro, né? E eu preciso, como empregador, dar condições para que isso aconteça, e eu, como empregado, preciso ter condições e fazer o que for necessário para que a minha empresa tenha lucro. Senão, o meu lugar aqui está comprometido. Eu vou ter que ir embora em algum momento. E é isso que, às vezes, é muito difícil de ser entendido como algo natural. A gente tem que falar, aposto que você fala isso nas suas andanças, eu falo isso, o dono da empresa fala, gente, vamos economizar. Pessoal, não desperdiça papel higiênico, não.
Aí fica achando que a gente é louco, antigo, que a gente não sabe o que tá falando. Imagina economizar em copinho descartável. Eu sou a louca que apaga a luz. Eu falo, o meu namorado fala pra mim, você larga muita luz acesa na sua casa, mas na empresa eu não largo uma acesa. É impressionante. Fica catando clipes no chão, Sim, né? Ô, pessoal, não entope o banheiro, não, o vaso, não. Eu tenho que chamar o cara, ele me cobra 300 conto para desentupir. O que que é 300 conto para a empresa? Ah, o que que é? Vem cá que eu vou muita fazer a conta coisa. para você ver, né? Então, assim, cuida do equipamento, pessoal, o equipamento é caro. Né? No laticínio, então, eu fico louco quando uma pecinha de inox assim, quanto é essa pecinha? 1.800, o quê? 1.800 essa pecinha, essa porquinha, coisa, é nesse nível. Quantos É. quilos de queijo eu tenho que vender para comprar isso aqui? Então, isso que teria que ser, assim, natural, é uma coisa quase que de outra galáxia É, para as pessoas, né? exatamente o que você Às vezes falou. Às vezes a gente vai dar treinamento, você põe o pessoal numa sala, no horário de trabalho, e você vê umas pessoas com uma cara assim, pô, vou ter que ficar aqui. Eu me lembro que quando eu comecei a minha vida profissional, eu pedia para o meu patrão assim, pô, você podia pagar um curso para mim? Ele falava assim, não, não dá não. Eu ia pagava com o meu dinheiro. Pô, sacrifício, uma doideira. Aí hoje você oferece de graça e o cara fica lá com aquela má vontade, sabe? A gente percebe isso. Então, assim, não é natural o que a gente vive hoje. E isso é uma realidade, ponto, ponto. Então, cabe ao gestor fazer uma seleção muito bem feita. E a seleção muito bem feita, ela vai denotar no seguinte, você vai perceber que apesar de ser bem feita, você vai ter muita dificuldade. Ó, a minha assessoria aqui está falando que está tendo pergunta aqui, a gente não está respondendo. Teve Vamos ver a dúvida. Uma pergunta, pergunta e um Carol? comentário. A Gabriela Então, perguntou. Foi a Gabriela, não, foi a Jaque. Ela perguntou como que faz, porque eu conheço, ela já foi minha aluna de treinamento, ela é uma moça nova, mas assim, tudo que ela é o contrário desse aí que você estava falando. Parecer um treinamento, parecer um curso, ela participa das lives, é uma menina que está em constante busca. E ela tem dificuldade, pelo que eu entendi, com pessoas mais velhas, mais experientes, quando a gente estava falando, às vezes você pega a gente com muita experiência, mas que também não vai, né? Quando pessoas mais experientes não respeitam profissionalmente as pessoas mais jovens. O que você fala para ela? Que tipo de atitude ela tem que ter? Jaque, esse é o tipo de profissional, se ele não for o dono, é o tipo de profissional que o dono ou o superior dele tem que observar logo. Esse aí é o cara que tem medo de você. É a gestão burra. E eu Porque falei ele isso para acha uma que menina essa semana. Falei, não deixa ele achar que está te intimidando. Não foi para a Jaque, foi para uma amiga minha. Não deixa o gestor achar que está te intimidando. Você tem que respeitar, porque ele é seu superior, mas você tem que dar as respostas quando ele tentar te intimidar, desmerecer de alguma forma e tal. É só com o que você sabe, nada mais. é a gestão desculpa falar, mais burra que pode existir. Ontem eu ainda falei com um funcionário meu assim, a gente aprende e é excelente, mas tem coisa que a gente ainda não aprendeu e é sensacional. Então, se um cara desse que já tem uma experiência, a gente imagina isso, vem um cara novo com uma ideia e eu não dou atenção a essa ideia, desculpa a palavra, eu sou um idiota. Porque se eu tenho um cara mais jovem, que tem uma ideia bacana, fala, cara, vem cá, cola em mim aqui. Vamos fazer uma... Então, assim, se fosse eu, tá, Jaque? Eu ia arrumar um jeito de alguém superior a ele descobrir que ele está boicotando as grandes ideias. Eu não sei como te falar isso. Como é que eu vou fazer isso? Não que eu queira, né, falar alguma coisa, mas... Enfim, é preciso a gente arrumar alguma coisa para fazer, porque esse cara não está sendo ruim para você
está dando ideia. Ele está sendo péssimo para a empresa dele. Péssimo. Né? E às vezes a gente vive isso até hoje. Eu tenho um funcionário mais antigo lá, que às vezes eu dou ideia, e ele fala assim, isso não funciona não, vô. Não vai dar certo, não. Isso não dá certo, não. Nem tentou. Aí, sabe o que eu faço? Quando ele sai de férias, eu vou lá e implanto. Quando ele volta, está implantado, está bonitinho. Porque a gente tem que ter isso também, a gente não pode também pôr goela abaixo do cara. Às vezes não é uma coisa que também vai mudar o mundo, mas vai facilitar a vida, vai ser mais rápido, vai ser mais, sabe? Então, assim, tem que ter Quando os alguém me fala artifícios para isso, você. quando alguém me fala isso, às vezes eu chego e falo, vamos fazer tal coisa? Fulano já tentou e não deu certo. Mas você viu? Não, eu vi, eu estava aqui quando ele tentou e não deu certo. Então vamos fazer um negócio? Vamos tentar agora que a gente já sabe, de novo, que a gente já sabe quando fulano tentou e não deu certo, o que não dá certo, a gente vai tentar diferente. Vamos lá? Para mim é um pouco mais confortável porque eu estou na liderança. Mas às vezes funciona.